Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Mo e hoje eu vou finalizar a terceira história no caso, né? Vou finalizar o ciclo das 3 histórias tristes da Irlanda. Vou contar a terceira história hoje e é a história dos infortúnios de Deirdre. Eu gosto de chamar de Deirdre, mas eu tava olhando que pode ser Deirdre ou Deirdre. Enfim, dependendo como seja, Deirdre. E vou contar essa história agora. Vamos lá. Bem, existem algumas versões sobre essa história. Eu vou contar a que eu acho mais coerente, assim, a mais legalzinha, mais... Legalzinha foi forte, né? Mas eu acho a mais coerente, tá? Então, vamos lá. A história se passa numa época onde Conchobar, que é um rei famoso da mitologia irlandesa, estava dominando o Ulster, lá no Ulster. Algumas histórias falam que ele estava indo para uma festividade, simplesmente era uma festividade de um dos bardos mais famosos do castelo. Outros falam que é uma festividade de comemoração, que ele aceitou o ex-rei de volta lá, mas também na casa do bardo mais famoso do castelo, independente de qual seja a justificativa, porque Conchobar ele assumiu o reinado, né, o Ulster, com um golpe que a mãe dele deu no antigo rei, né, de uma condição que foi feita. Tô passada, chocada. Meu Deus! Então, porque ele não era o legítimo, né? Ele não era para ser o herdeiro. Mas a mãe dele ameaçou o rei antigo, Fergus, dizendo assim: eu só caso com você se você disser que o próximo herdeiro, que quem vai herdar o trono, vai ser meu filho, que não era filho de Fergus, né? Então, no caso, era enteado. E ele topou. Aí depois que Conchobar virou rei e ele abdicou, Fergus, a Ness, no caso a mãe de Conchobar, humilhou Fergus muito. E por causa disso, Fergus preferiu sair. Aí no dia que ele decide voltar para o Ulster, ele tinha ido para Connacht. E no dia que ele decide voltar para o Ulster, ele pede autorização e Conchobar concede. E aí faz essa festa. Enfim, independente do motivo da festa, essa festa acontece na casa do bardo mais famoso da cidade. E enfim, vai acontecer lá. E aí, quando vai acontecer na cidade, acontece o céu fica nublado, tem uma tempestade está se formando, e os celtas tinham medo de que o céu caísse. O céu tá caindo? Pirou na O céu cabeça? caísse. Então todos eles ficam meio assustados com isso e meio pesarosos, né? Tipo assim, fica, será que vai acontecer alguma coisa ruim e tal? Será que o fim dos tempos chegou? E fica naquele questionamento. E aí, enquanto eles estavam conversando, festejando ali na casa do bardo, eles escutam um grito. E esse grito era a mulher do bardo que estava dando à luz. E eles, quem é responsável ali, faz o parto e eles vão ver a criança. Só que aí os bardos têm uma premonição e falam sobre um infortúnio que essa criança vai trazer para o Império, para o Ulster, né? E aí eles ficam muito nisso. Por isso colocam o nome dela de Deirdre. Justamente porque diz a lenda que significa infortúnio ou alguma coisa ruim que está por vir. Alguma coisa tipo um mau presságio. E por isso eu achei péssimo a justificativa, tá, minha gente? Eu achei bem péssimo. E aí pensam no que vão fazer, expulsar a criança, não sei o que, ou tudo mais. E aí o rei, quando ele tá pensando, confabulando as coisas, ele olha pra bebê. E ele acha a bebê tão linda, tão maravilhosa que ele faz: eu não consigo conceber como é que uma criança dessa vai trazer infortúnios para o meu reinado. Eu não acredito nisso. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa criança e vamos fazer com que ela cresça num lugar isolado. E eles fazem uma casa isolada, completamente isolada, tipo o castelo da fera. Um lugar completamente isolado que ela vai ser criada por outra pessoa, pra tipo mudar as correntes do destino, vamos dizer assim. Então ela vai ser criada por outra pessoa, ela vai ter uma mulher cuidando lá dela, ela vai ter toda a regalia, ela vai receber todas as coisas que o rei puder proporcionar pra ela, mas ela vai ter que só conviver com os empregados daquela casa, com aquela ama dela e com o rei indo visitá-la de vez em quando. E aí eles dizem que, e aí o rei diz: se eu me casar com essa menina, é absurdo isso. Mas se eu casar com essa menina, talvez ela não cause infortúnio, porque aí vai anular a coisa. Tá certo isso? Então a gente espera até ela ter idade de casar pra gente poder casar. Em algumas histórias falam que ele fala isso já diretamente no nascimento da criança, numa conversa com os bardos dele. Na outra,
em outro conto, fala que ele desenvolve esse argumento com o passado acompanhamento dele com a criança, porque ele vai vendo a criança e vai se afeiçoando pela criança. Não necessariamente num cunho sexual, mas de cuidado, de ter um amor por ela, de alguma forma, sabe? Então, ele vai ali, a criança não quer mal pra ela. Então ele pensa, a gente pode casar, nem que seja um casamento de fachada, ou que seja, a gente pode casar pra poder anular essa maldição, né? Então, como fazer isso? Então, independente de um jeito ou de outro, essa menina é isolada, ela cresce isolada, só com a visita do rei e só convivendo com as pessoas lá. Essa ama dela tem o nome Le Bracan. Deixa eu verificar, porque é nome demais desse povo. E às vezes são citados uma vez só na vida. Só um momento aqui. Libarcan, tô aqui no lugar do R. Libarcan. E elas ficam conversando muitas vezes. Aí às vezes, Deirdre fica olhando pela janela e fica observando as coisas. Aí ela não gosta muito da ideia de ter que casar com o rei, quando ela já tá assim maiorzinha, né? Ela faz, não quero casar com ele é velho pra mim. Tira outras conclusões, mas eu acho muito estranho a ideia do rei casar com alguém que ele viu nascer. Eu sei que depende da idade do relacionamento, né, do desenvolvimento do relacionamento, dá pra ser isso, mas não necessariamente você conheceu a pessoa recém-nascida. É uma justificativa plausível pra uma criança, né? Então, ela pega e diz, eu não quero casar com o rei. Aí, Libarcan diz pra ela, olha, mas você vai ter que casar, porque foi o acordo que seus pais fizeram, assim, assado, lá. Só que acontece, ela diz que não, que ela quer casar com alguém que tem aquelas 3 cores. Aí ela mostra pra lá. Aí tava no inverno e tinha um cervo morto e um corvo catucando esse cervo, né, comendo. E aí ela diz que tem que ter, a pessoa tem que ter as cores preta, branca, preto do corvo, branco da neve e vermelho do sangue do cervo. Ai, Monas. Então tá. E ela diz que tira isso da cabeça, Libarcan tira isso da cabeça, que ela vai casar com o rei Concobar e ela não tem o que fazer, que ela escolhe e acabou se é isso mesmo. Só que aí o tempo passa e essa menina recebe autorização pra ir pra cidade. Ou seja, ela menstruou, né? Aí ela vai pra cidade. Aí ela vai ter que se preparar pra ir oficialmente pro castelo e tal, aquele negócio todo. Sendo que ela pega e faz, eu vou dar uma voltinha pra conhecer a cidade. Aí ela vai conhecer a cidade. E aí, do nada, ela tava contemplando o ambiente, passa, ela escuta uma música. E ela faz, nossa, essa música é tão maravilhosa. Deve ser o amor da minha vida que tá tocando. Meu Deus. Por favor, né? Ou minha Brigitte, nesse caso. Angus, que é o deus celta do amor. Por favor, né? Tá demais. Mas de toda forma ela se encanta e aí ela vai ver quem tá tocando. E aí quem tava tocando essa música é... Aí vamos lá, o nome desse cara. É N-A-I trema S-I. Aí assim, pra mim é Nessi ou Naice. Dependendo como de lugar vai se pronunciar, já que os celtas ocupavam quase o continente inteiro europeu, né? Mas pelo que eu vi, pode ser lido como Nisha, de onde veio esse ar no final, não faço ideia. Nishi ou Nishi. Independente, vamos de Nisha. Mesmo porque, enfim. Ele passa e ela vê que ele era super branco, com cabelo preto e as bochechas meio vermelhas. E ela se apaixona por ele. Ela tá desesperada! Pela descrição, deve ser incomum encontrar pessoas assim. Era só porque ela tava surtada nisso mesmo. E ela se apaixona e chama ele. Vem cá, não sei o que e tal. Que nossa, que você é maravilhoso. Tô encantada contigo. Se atira mesmo, né? Chama pra conversar. Só que não assim, né? Ela, tipo, chama ele, conversa, diz que se encantou por ele e tal. E ele diz que ela realmente era muito linda, se encanta com ela. Ele e os irmãos, ele não tava sozinho, tava com os irmãos. Eles faziam parte dos Cavaleiros do Ramo Vermelho, é isso mesmo. Eles faziam parte, porque os celtas faziam... Os celtas não, né? Vários faziam isso, né? Um grupinho recebia um nome específico. No caso dele, ele e os irmãos, era Cavaleiros do Ramo Vermelho. E aí, os irmãos dele falam, olha, Nisha, é o seguinte, essa mulher aí... Nisha é muito nome oriental, minha gente. Nessi é muito mais interessante, é muito mais europeu, mas tudo bem. Olha, presta atenção, essa mulher aí, essa menina aí é o que vai casar com o rei. Aí ele, eita... Só que aí o que acontece, ele quando sabe essa informação, ele já tá encantado assim com ela, com a conversa, com aquela troca de olhares, com aqueles elogios trocados, aquele negócio dele já tá assim, ó.
encantado. E ele fica meio assim. Aí ele pega e diz, olha, a gente vai ter que se afastar porque você está prometida pro rei. Ela, mas eu não quero casar com o rei. Eu sei que conversa vai, conversa vem, de um lado, puxa o carro, vai, empurra pra lá, faz não sei o que. Ela diz, eu vou casar com você. E ele diz, tá. Now the world don't move to the beat of just one drum. É isso, galera. Eu vou. Tudo bem. Vou ter um problema muito grande, porque eu vou ter que fugir, porque não sei o que, o rei vai me caçar, aquele negócio todo, mas ele faz. Tá bom, pode ser. Pode ser. E você fica, que doidice. Que doidice. Mas tá, bora lá. Aí eu sei que ela consegue convencer ele. Parabéns pelo poder de persuasão que essa menina tem. Fantástica. Mas ela consegue convencer e aí os irmãos confabulam. Ó, a gente vai ter que falar com o tio fulaninho pra gente conseguir uma carruagem, pra gente fugir. Porque não vai dar certo, amanhã tem que se apresentar ao rei, vai ter que fazer isso hoje de noite ou amanhã de madrugada. Tá certo. Eles dali mesmo, eles já saem, já vão pra encontrar o tio deles, conversa com o tio deles, eles dão uma carruagem e eles fogem logo em seguida. Basicamente logo em seguida. E saem correndo. Como eram os 3 cavaleiros, eles conseguem se virar, eles estão acostumados com adversidades, entre outras coisas. Então, eles vão passando. E quanto mais tempo Nishi interage com Deirdre, mais apaixonado eles vão ficando. Eles vão se apaixonando naquilo. Só que no dia seguinte, quando Conco-Robá procura saber sobre isso, ele fica sabendo que ela fugiu. E aí ele fica indignado e manda buscar. Aqui, mais uma vez, as histórias se separam. Existe uma versão da história que é bem curtinha e a versão da história que é longa. Até a longa eu vou tentar encurtar, porque não acontece muita coisa diferente. Eles fogem e o rei manda os cavaleiros irem atrás deles. E aí eles vão atrás deles. No primeiro embate, Nishi consegue derrotar, eles, os irmãos, conseguem derrotar os cavaleiros e conseguem fugir a tempo com Deirdre. Ela diz que não quer voltar pro rei, porque eles são intimados, aquele negócio todo, mas eles conseguem fugir. Aí, disso, eles tentam fugir mais e pegar mais distância, porque virar outro batalhão para trás deles. E aí eles vão fugindo, e vai tendo algumas coisas. Por exemplo, eles passam num lugar e eles param para descansar, se alimentam e tal, realmente como fugitivos. E vão procurando até um lugar para eles não serem encontrados. Enquanto isso, o rei mandou eles serem procurados em vários lugares. Lembrando que nem tudo é do rei, né? Porque Ulster é um reino, mas dentro da Irlanda tinham alguns, né? Então nem tudo é do reino. Eu sei que eles vão fugindo até eles chegarem na região que hoje pertence à Escócia. E lá eles ficam meio guardados. E aí Conco-Robá não tem jurisdição naquela região. Ele não pode simplesmente invadir e fazer ninguém prisioneiro. E aí eles meio que ficam seguros, né? Só que aí Conco-Robá manda espiões e fala com eles, tenta convencer para que eles voltem e tudo mais. Só que o que acontece? De tanto insistir, eles conseguem trazer Deirdre e os 3 do Romo Vermelho. O que acontece? Depois de tanta agonia, o rei manda um druida lançar feitiços sobre eles. E aí eles começam a lutar contra as forças da natureza. Porque depois que eles são localizados, o druida pode mandar feitiços para lá. E conjurar Othans, que é a língua que os Satos... Língua não, o alfabeto que os Satos usavam, mas normalmente era usado pelos mágicos que eles consideravam como escrituras mágicas. Seria como escrever num ar ou escrever numa pedra e poder conjurar encantamentos. E aí, através de feitiços, eles começam a cercar os irmãos e Deirdre ali no lugar onde eles estão. Inundações, ondas e várias outras coisas, até que se baixa a guarda e conseguem capturar Deirdre. Só que Nessie vai atacar pra recuperá-la, e aí ele fica meio que sem reação, porque tipo, pra não matar ela, pra não fazer outra coisa, aí ela fica meio assim. E aí ele deixa ser vencido. Ele deixa ser vencido, capturado e levado de volta pra Ulster. Quando eles chegam no Ulster, eles recebem a sentença de que vão ser 3. E aí mandam fazer isso. Só que cavaleiro nenhum, espadachim nenhum tem coragem. Porque eles faziam parte de um grupo que era muito bem quisto dentro do exército. Então, nenhum quer fazer aquilo. Nenhum quer fazer aquilo, ninguém se oferece. Só que nessa versão fala que tem um viking que já estava morando ali naquela região e que estava lá presente e diz que faria esse serviço. Ele não tinha vínculo nenhum com eles. E aí acontece e os 3 eles são enterrados no cemitério que tem ali.
E Deirdre fica indignada. Concorbá a tem como mulher durante um ano, tentando amenizar a coisa e tudo mais. A gente subentende o que ele acaba violentando ela, né? Então... E aí, depois disso, ele fala, depois de um ano tentando convencê-la, chalerar, aquele negócio todo, tudo mais, não sei o que, insinuar, pra que as coisas ocorram de forma natural, parará, pererê, aquele morde-a-sopra, ele pergunta a ela se ela gostaria de continuar como esposa dele. E ela pega e diz que não, que tem nojo dele, que detesta ele porque matou o amor da vida dela e tudo mais, aquele negócio todo. E aí ele pega e faz, ah, bom, se é assim, então tá, vamos fazer o seguinte, você vai passar um ano casada com o Viking, e ele vai usufruir de você como ele quiser. Minha gente. E ela vai ser levada pra esse Viking pra passar pra situação. Por um ano, pra depois ela voltar pra Concorbá e ficar dividindo os infortúnios dessa mulher, praticamente, né? Ou essa mulher infortunada, infelizmente, né? E aí acontece, quando ela tá passando pela carruagem na frente do cemitério, ela pula a carruagem e se joga de frente ao cemitério pra meter a cara numa pedra e ela falece do lado da... praticamente, do lado da cova do amado dela e dos irmãos do amado dela. E aí disse na mitologia que a partir daquele momento começou a destruição do Ulster. Ele foi amaldiçoado a ponto de ser destruído completamente, né? A ponto de acabar sumindo. E aí tem outras histórias que sucedem, de Cuchulainn, a morte de Cuchulainn, e aí por aí vai. Que Cuchulainn é maravilhoso, mas não é o caso. A outra versão encurta muito essa história, não tem um viking, não tem a perseguição, simplesmente a menina é perseguida junto com Nessie enquanto estão fugindo, e Concorbá manda um druida usar os feitiços e ele vai fazendo um pântano, e aí Nessie vai carregando os irmãos e ela nas costas, depois fazendo nevasca, ele ao lado, até que de uma vez. Ela acaba por sofrer menos, né? Mas também vive menos, porque na outra história subtende-se que ela pôde fazer o que ela quis com Nessie porque eles tiveram um tempo de fuga, né? E eles passaram um tempo habitando na Escócia. Então, subtende-se que ela teve mais tempo de vida, né? Ela conseguiu usufruir de alguma coisa boa, ela teve alguma coisa boa, a ponto que quando eles voltam pro Ulster, Concorbá pede pra alguém lá verificar se era ela mesmo, porque como ela era muito bela, eles pegam e dizem assim, olha, vai lá ver se ela é bela, ela tá mais bela do que o normal. Pra mim, essa parte aqui, né, então significa que ela passou algum tempo, ela amadureceu, ela ficou mais adulta, né? Então, pra mim essa parte, a primeira versão que eu contei faz mais sentido do que a segunda versão. E aí fica o questionamento, o infortúnio é dela ou a luta pra tê-la, né? Talvez se Concorbá tivesse aceitado a menina como ela é e deixado que ela vivesse a vida dela, não tivesse tido infortúnio nem pro Ulster, nem pra ela. Simplesmente ela pudesse ter alguma dificuldade na vida ou alguma coisa do tipo. Mas aí o infortúnio foi... Ele tentou fugir do destino, mas na realidade ele estava preso ao destino o tempo inteiro. Ele não conseguiu contornar o destino. Ele não conseguiu contornar. E aí fica o questionamento e a reflexão. Essa história eu acho bem triste, eu acho até mais triste do que a primeira, porque essa... Não só houve a luta das vítimas, mas houve a tentativa, a luta, a reluta, a continuidade, aquele esforço cavalar de conseguir sobreviver e mudar a história, e acabou dando uma tragédia do mesmo jeito, e dessa vez a tragédia acontece para todos os lados, né, basicamente. Já que Concorbá logo em seguida foi o Ulster realmente foi amaldiçoado e realmente teve a destruição aos poucos do Ulster. Enfim, eu espero que tenham gostado, então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Como eu vinha falado no primeiro vídeo, essas 3 histórias fazem parte das 3 histórias da Irlanda, que é da cultura da Irlanda e da mitologia celta, e que eu fiz justamente acabando hoje para o Halloween, né, para comemorar realmente o início do Samhain, né, e o mês que acontece o Samhain. Então eu espero que tenham gostado, e se não sabe comentar, coloca infortúnios. E é isso, valeu!